Eu queria apresentar hoje um livro bastante atual, embora seja um livro de história. O livro chama-se A Verdade, sobre a Guerra do Pacífico. O livro foi escrito por três autores: Sr. Koichi Mera, Sadao Imamori e Yasuo Inoue. O que é interessante nesse livro? O livro fala exatamente sobre a Guerra do Pacífico, porque o Japão teve que participar e as implicações após o término da guerra. O que aconteceu com aquela bravura japonesa, porque hoje o país é tão submisso em relação ao Ocidente e principalmente aos Estados Unidos. O livro é interessante porque os três autores moram nos Estados Unidos hoje, mas são japoneses e têm uma formação sólida acadêmica e são bastante respeitados. O interessante é que esse tema não é exatamente um tema novo, já se discutiu isso em outras ocasiões, mas o interessante é que ele coloca esses dados de uma forma bastante clara sobre como foi o julgamento de Tóquio e como a Constituição japonesa foi escrita pelos americanos em 1945. Então, vale lembrar que o assunto defesa nacional é um assunto bastante atual, porque no ano passado houve uma votação no Congresso japonês, onde, onde houve muitos embates sobre a questão de o Japão voltar a ter forças armadas. Todo mundo já sabe que há um trauma bastante grande em relação a essa questão, justamente por causa da Segunda Guerra Mundial, onde muitas pessoas perderam familiares e amigos, e também devastou a cidade, principalmente após as duas bombas atômicas. Então, esse tema foi bastante debatido, inclusive de forma calorosa nas ruas. As pessoas saíram nas ruas para se posicionar principalmente contra o armamento japonês, e um dos participantes ativos é um amigo que é professor numa universidade, e o argumento dele e das outras pessoas era de que não quer que os seus alunos e seus filhos vão morrer numa guerra. Isso dá para entender claramente. Mas quando se trata de defesa nacional, envolve outros assuntos. Por exemplo, o aspecto econômico da questão. O Japão já fabrica vários componentes para a guerra, embora não faça exatamente com o nome de equipamento militar, mas são componentes eletrônicos, muitos dos quais só o Japão pode fabricar com a qualidade que precisa. Então, componentes, por exemplo, de espaçonaves, foguetes, mísseis, tudo isso acaba fortalecendo a economia em relação aos armamentos. Outra questão é que o Japão é um arquipélago e vive cercado de países não tão amigos. Por exemplo, você tem a Rússia ocupando algumas ilhas ao norte do Japão, que pertencem ao Japão, mas eles estão lá. Inclusive, a população local é quantitativamente maior em relação aos russos. Você tem, por exemplo, outra questão, é a China construindo ilhas artificiais no mar internacional. Isso evidentemente é proibido. Agora, você tem também a Coreia do Norte apontando mísseis para o Japão. Isso, por enquanto, é uma ameaça, mas é um sério risco para o país. E além de mesmo parceiros comerciais como a Coreia do Sul estão tentando se apropriar de uma ilha japonesa. Então, tudo isso são conflitos que o Japão terá que administrar daqui para frente. A questão é que, graças à Constituição japonesa, que na verdade foi escrita pelos americanos, essa Constituição não permite que o Japão possa se armar novamente.
isso, de certa maneira, dá uma força para os americanos, mas, por outro lado, dá uma responsabilidade em relação ao Japão. Então, eles são obrigados a manter vigilância na região para proteger o parceiro, o grande parceiro comercial. E no Japão existem mais de 20 locais, ou seja, pontos onde os americanos possuem suas bases, tanto da aeronáutica como do exército e da marinha. Essas bases também são um ponto de conflito, porque de certa maneira a população dessas regiões se beneficia eh, com a presença americana, evidentemente porque há um consumo maior de produtos, bens e serviços no local. Porém, outras pessoas são contra a presença estrangeira, porque evidentemente eles estão ocupando um terreno que é uma terra que é japonesa. Poderia se construir um shopping center, sei lá, um hotel, nesses espaços que são geralmente grandes, né, vastos. Então são pontos conflituosos. Mas a questão principal é que Barack Obama já diz que não é que para o Japão de certa maneira se virar com a questão da segurança, porque os americanos, os contribuintes americanos, não estão satisfeitos com a questão de ter que manter um custo tão elevado para proteger um país que não os Estados Unidos. Eles já têm problema demais. E o Japão, claro, se beneficiou dessa questão toda, porque ficou todo esse tempo sem gastar nada em relação ao armamento. Eles têm lá um exército que, na verdade, é a defesa nacional, que é o Jeitai, mas para conflitos internos e algumas coisas mais simples, não uma guerra. E o Japão não está preparado para a guerra. Então isso tudo vai ter um custo bastante elevado, embora algumas empresas, como eu disse, se beneficiassem disso, ainda é um custo para o contribuinte que não vai ter um retorno assim a curto prazo. Agora, que o Japão precisa fazer alguma coisa, vai ter que fazer, e é um desafio para o governo do Shinzo Abe para os próximos anos, dentro dessa crise econômica em que se passa o país.